Toda criança que não é de esquerda é psicopata e todo adulto que é de esquerda é burro. Esse cara vai dominar o Brasil desse jeito. Só dominando a cabeça das pessoas. Seja cancelado por algo que você acredita. Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. Paramos tudo para gravar esse episódio com emergência. Vamos falar sobre as táticas implacáveis de Pablo Marçal, como ele está mudando o jogo eleitoral em São Paulo, e eu quero analisar o que ele está usando de estratégia que eu posso usar na minha empresa para ter mais escala, lead mais barato, mais faturamento e ganhar mais dinheiro. Para bater esse papo junto com a gente, eu trouxe aqui Davi Loubeck, High Growther, fundador da Exo, uma consultoria em viralização e produção de conteúdo que atende a Growth Machine, responsável por fazer o perfil do Thiago Reis crescer quase 400 mil seguidores. E também, né, ele faz coxa play do Guilherme Boulos nas lives. A.K.A. Guilherme Boulos. E aí, Davi? Gente, muito obrigado por vocês me receberem mais uma vez, terceira vez que a gente faz essa conversa. Opa! Pra ele, hein? Boleto. Pagar a conta. Tem que pagar a conta, tem que pagar a conta. Não, mas o mais interessante é que hoje a gente vai ter um objetivo muito especial, que é analisar toda essa situação que o Pablo está criando para ganhar a eleição de São Paulo. Eu realmente acredito desde o início que ele iria ganhar essa eleição por causa das estratégias digitais dele e o erro que os seus concorrentes fizeram em acabar com o seu próprio Instagram. A gente vai falar um pouquinho mais disso ao passar da nossa reunião, da nossa conversa, mas muito obrigado por me receber. Bora. Junto com a gente, Leandro Alexandre, sócio da Growth Machine, co-host do podcast e responsável pela área de Revenue Ops da Growth Machine. Bora. Vou resumir aqui, ó. Então, galera, esse vai ser assim, cara, Davi Loubeck com uma câmera é riscos sérios. Cara, hoje vai dar problema. Hoje é certo de eu ser cancelado, de eu falar algum problema, mas eu não quero que corte, não. Cara, mas Mais sou cancelado, mais dinheiro eu ganho. Essa é a minha Mas ideia. dá uma Quanto resumida mais aí. besteira você fala, mais você viraliza, né? É isso. Davi é founder da Aceleradora de Audiência, empreendedor especializado em crescimento digital, lidera mais de 30 pessoas focada na ampliação do alcance e do impacto dos empresários através de estratégias inovadoras. Além disso, é engenheiro, trabalhou muito tempo no mercado de construção civil, né, construiu muitas universidades, só não construiu mais porque acabou o tijolo, né? E pivotou radicalmente. Cara, dá uma resumida aí, cara. Quem que é o Loubeck, o que você já fez e o que é a Exo? Gente, hoje em dia a gente acabou de fazer a fusão das nossas empresas, a Exo para Acelerador de Audiência. A Acelerador de Audiência é uma empresa que foca em criar marcas pessoais para CEOs, para grandes empresários no Brasil, com o objetivo principalmente de não só gerar conversão, que é tudo que a gente já espera em geral, mas ir muito além disso, abrir novas portas, criar novos contatos, ajudar na criação de novas linhas de produto, exatamente como a gente faz junto com a Growth Machine. Hoje em dia a gente tem aproximadamente 30 colaboradores e nos últimos 2 anos a gente saiu de 0 de faturamento para esse ano estar chegando perto dos 10 milhões, tudo com estratégia orgânica. A maioria dos nossos trabalhos é por inbound e também parcialmente por indicação. Nos últimos 2 anos a gente gerou mais de 18 milhões de seguidores e por isso eu sou reconhecido como uma autoridade em viralização e por isso que a gente vai falar especificamente, analisar o que está acontecendo no cenário de São Paulo. Legal. Cara, tem um documentário no Netflix, na verdade 2 documentários que eu acho que são muito importantes para contextualizar um pouco do que a gente vai falar. O primeiro documentário é o Dilema das Redes Sociais, né? Cara, uma horinha bem legal, mostra ali a eleição do Trump, cita também a eleição do Bolsonaro, mostra a Cambridge Analytica, né, que foi aquela empresa especializada em marketing da Inglaterra, que foi responsável por eleger, dizem, de mais do que 50% dos líderes do mundo. Ninguém sabe exatamente quem contratou e quem não contratou, mas sabe que os caras são muito bons de análise de dados e estratégia. E tem um segundo, que para mim é melhor e é menos conhecido, que é o Privacidade Hackeada, que mostra também, mas aí mostra assim, tipo, mostra a Cambridge Analytica na prática e mostra a responsável lá por data science dele, que jogou toda a bomba do ventilador, e aí muito puxado por aquele momento que o Mark Zuckerberg é chamado no Senado americano, né, e o senador pergunta pro Mark: é verdade que você tem acesso a todas as minhas mensagens, né? Aí ele, sim. Já viu aquela história que o Zuckerberg foi numa escola, né, para tipo conversar com os alunos, aí um aluno levantou a mão na hora de fazer pergunta e falou: Mark, papai disse que você consegue ouvir tudo que a gente conversa lá em casa. Aí o Mark respondeu: ele não é seu pai.
Inclusive, a Sheila é uma excelente mãe. Mas, cara, indo no contexto, mano, o que tá acontecendo na campanha do Pablo, né? E como ele tá usando a rede social, assim, só dá uma introduzida pra galera entender e apresenta ali a importância e o crescimento do Pablo nessa corrida eleitoral que começou como desconhecido para em primeiro lugar em 3 semanas? 3 semanas. 3 semanas para um mês. Acho que a primeira coisa muito importante é a gente entender cenário político em geral e a situação que você trouxe dos dados da eleição do Trump, da eleição do Bolsonaro, e quem é o Pablo Marçal. O Pablo Marçal é um empresário, muito tempo ele foi reconhecido como um coach de internet, que já era multimilionário, alguns dizem que ele é bilionário, e que na última eleição de presidente, ele apareceu como um dos possíveis candidatos. A maioria das pessoas acreditavam que era meme, que ele queria ganhar poder eleitoral para conseguir vender mais. Só que qual é a perspectiva do Pablo? O que o Pablo faz que é muito inteligente? Ele sabe que hoje em dia a gente vive num jogo da atenção. Quanto mais reconhecido ele é, mais ele vai vender. Então ele não se importa genuinamente, acredito eu, em ganhar a eleição. Para ele, a coisa mais importante é ser mais reconhecido. Então, quando ele entra numa campanha política, uma coisa muito inteligente que ele faz é que ele cria um jogo de soma zero. Soma zero não, um jogo ganha-ganha. Mesmo que ele perca a conta dele, mesmo que ele perca seguidores por um lado, ele ganha muito audiência, mídia, seguidores e comunidade. Pessoas prontas para comprar dele que nem sabiam da existência dele anteriormente. Então, independente se ele vai ganhar ou não a eleição, é muito inteligente o que ele faz, porque ele já entra comprando mídia de forma barata e aquecendo os produtos que ele vai vender. Tanto é que ano passado ele vendeu um dos produtos dele depois das eleições, depois de tentar se candidatar, e vendeu mais de 100 milhões de reais, que foi o melhor resultado que ele teve até hoje. Então, esse era o Pablo Marçal antes da eleição e motivações extra-eleição que ele poderia ter. Outro ponto que aí começa, que é mais interessante para mim, é que, no final das contas, o que um político quer? O que uma pessoa quer quando ela entra na política? Ela quer poder. Na verdade, isso é uma busca que todo ser humano tem dentro de si. Todo ser humano, ele busca duas coisas. Ele busca amor e respeito. E a política, muitas vezes, entrega amor e respeito. Amor da população pela pessoa e respeito de quem está ao redor, de quem elege, de quem faz a pessoa ser reconhecida. O problema é que, antigamente, a forma tradicional de conseguir isso era com conchavo político, era se unindo com outras pessoas e assim sucessivamente. Só que com o advento da internet, o crescimento da internet, começou a surgir um outro poder, que é o poder da atenção das pessoas. Se eu tenho a atenção das pessoas, se eu sou reconhecido, eu consigo me alçar a cargos políticos sem precisar fazer conchavos. Coisa que aconteceu desde antes de Bolsonaro com o MBL, com Trump e assim sucessivamente. São pessoas usando o poder da atenção que elas têm para conquistar cargos de poder que acabam gerando mais atenção e mais reconhecimento para essas pessoas. E aí o que o Pablo fez que para mim foi muito inteligente? Primeiro, a estratégia de conteúdo que ele criou e que ele preparou antes da eleição é impossível qualquer um dos candidatos bater ele. Por quê? O que o Pablo fez antes da eleição? Ele tem um grupo... Pode falar. A parada que eu percebo é que... E eu acho que isso é uma coisa que eu queria muito que a gente conseguisse trazer para a nossa execução, né, cara? Porque também, pô, assim, a gente não cresceu que o Pablo Marçal cresce, mas a gente cresceu bastante. Mas eu vejo que ele é muito intencional e ele é muito planejador. Por mais que ele pareça meio maluco na hora da execução, né? Mas assim, dá para perceber que a própria máquina de corte, que eu acho que é uma coisa que a gente pode falar depois, e tudo que ele vem fazendo antes, é como se ele já tivesse com esse plano desde a época que ele saiu candidato a presidente, entendeu? Como se ele estivesse se preparando de lá para cá para isso. O que tu acha, Léo? Eu vejo que ele tava numa trajetória. Eu também tenho essa percepção. Então, ele tem uma coisa que ele ensina no método dele, né, que é o empilhamento de pressão. Então, parece que ele está empilhando pressão para um objetivo maior, né? E aí, para quem tá ouvindo isso e tá pensando, cara, eu não sou político, eu não vou aplicar isso, não vou me candidatar a nada. Eu falei, cara, mas você pode se candidatar a isso, você pode não se candidatar, mas você pode utilizar essa estratégia na sua empresa. Quais são as ações que você está fazendo que isso vão somando força e que combinam para um objetivo maior que você pode realizar daqui a 1 ano, 2 ou lá na frente quando você precisar? Exatamente. E assim, acho que o mais inteligente do Pablo Marçal é que ele tem um entendimento muito claro de quem é o cliente dele.
E ele sabe que o cliente dele também é o povão que vai votar como prefeito, como candidato de qualquer área. Por isso que eu falo que ele faz uma jogada de ganha-ganha muito claro. Mas o que ele faz de comunicação para criar esse empilhamento de pressão? Ele faz 6 coisas. A primeira coisa é que ele se comunica na linguagem simples do povo. Tem um corte que saiu dele num podcast agora, que perguntaram para ele, poxa, Pablo, você não poderia falar de maneira mais inteligente, como a gente está conversando aqui? E a resposta dele foi simples. Cara, o povão não quer ouvir isso. O povão não quer ouvir uma conversa inteligente. O povão quer que eu faça... Quer que eu fale que o outro é isso, que o outro é aquilo, que ele é usuário de droga, que essa menina abandonou o pai. Não é isso que o povão quer ouvir. Então ele se comunica da forma que as pessoas querem. Só que todo mundo acha ele maluco, por quê? Porque ninguém teria coragem de fazer o que ele faz. Ninguém teria coragem. Muita gente tem vontade de falar a besteira que ele fala, mas não fala. Antes da gravação a gente estava conversando, brincando, só que ele faz isso em alta escala e ele faz isso de forma intencional. Por quê? Porque ele sabe que falar da linguagem do povo vai atrair a atenção das pessoas e vai atrair tanto voto quanto ver ele como herói, que fala o que essa pessoa gostaria de falar, para que assim as pessoas comprem o seu produto ou votem nele. Só que ele não faz só isso. Ele não faz só isso. O que ele faz que é muito forte em geração de comunidade, principalmente, é que ele constrói uma narrativa muito clara. E a narrativa dele é: o sistema quer me derrubar. Eu sou o antissistema. Ele pega aquilo que o Bolsonaro fez lá atrás do antipetismo e eleva à 10ª potência. Ele fala, olha, o sistema quer me derrubar, eu produzia 18 conteúdos por dia, mas eles tinham certeza que eu ia ganhar a eleição. E eles querem tirar minha liberdade de expressão. E como está todo mundo enjoado do sistema e não aguenta mais o que a gente vive no Brasil, tanto questão de carga de imposto, quanto a picanha que era prometida virou ovo, virou dúzia de ovos, entendeu? Virou, como que fala mesmo? Bife bola. A picanha virou bife bola, o ovo no final das contas. E ele aproveita toda essa insatisfação da população com o sistema, ele começa a batalhar com o sistema. Por que ele batalha com o sistema? Porque o Pablo só tem como objetivo ser visto como herói. Ele não precisa mostrar o quão rico ele é. Ele mostra a liberdade que ele tem para falar o que ele pensa. E quando ele fala o que ele pensa, o sistema quer derrubar ele. E ele cria uma comunidade de pessoas insatisfeitas que, se você vê esse movimento das redes sociais, várias pessoas, quando ele perdeu a conta, falaram assim, cara, eu nem gosto do Marçal. Mas agora virou uma luta contra o sistema. Virou uma luta contra a liberdade de expressão. Então, assim, o que ele criou, que é muito inteligente, é uma briga contra o sistema, no qual ele é o pivô. É assim, cara, e é mais complexo do que isso e é até difícil entender. Eu não vou querer também muito para complexidade para a gente ser pouco compreendido, né? Mas se você prestar atenção, ele não criou nenhum movimento, ele foi na aba de movimentos que já existiam. Sim, exatamente. Porque assim, cara, todo mundo tem raiva, né? Daquele que o nome não pode ser dito, né? De Lord Voldemort. Voldemort. O careca. O careca. Por quê? Não, pô, cara, toda hora ele bloqueia alguém, toda hora ele vem com uma liminar de alguma coisa que não tem sentido nenhum. O Twitter saiu do Brasil por causa da situação. Twitter, Elon Musk saiu do Brasil por causa disso. Então, assim, ele é o... Cara, ele é o cara mais poderoso do Brasil hoje, fala aí. Ele é mais poderoso que o presidente, sem dúvida nenhuma, né? E isso vai gerando uma indignação, uma revolta. A gente vai assistindo isso, vai ficando puto, falando assim, cara, pô, que injustiça, que país. E aí vem alguém, se apropria disso, levanta a bandeira do tipo, vou lutar contra essa... Cara, mesmo que você não seja a favor, eu não sou... Cara, assim, eu vejo coisas positivas que eu gosto no Pablo, mas tem muitas coisas que eu discordo, muitas coisas que eu não pactuo com ele. Mas quando ele levanta uma bandeira dessa, mesmo eu sem gostar muito dele, eu falo, puta, cara, que foda, né? Cara, exatamente. Por exemplo, eu sou cristão. Eu acho que ele só fala besteira sobre religião. A quantidade de coisas que eu já vi ele falar sobre religião e até mesmo Cristo, que eu discordo veementemente, são números. Cara, eu já vi ele na Lagoinha, em Miami. Ele vira assim, não, porque o sei lá o que, manda se fuder do púlpito, cara. Exatamente. Só que o que ele faz que é muito inteligente? Como ele produz o seu próprio conteúdo, ele produz em alto volume, ele controla a própria narrativa. As pessoas esquecem que ele falou disso, por quê? Porque hoje em dia a gente está em média 9 horas no nosso celular, isso no Brasil. A gente recebe informação toda hora, sem parar. Antigamente, acontecia um acidente de avião, ficava o mês inteiro passando o Jornal Nacional. Agora você esquece em 2 horas.
E aí o que acontece? O Pablo começa a postar 18 conteúdos por dia, batendo na mesma narrativa, porque ele quer que as pessoas esqueçam o que ele falava de negativo e só lembrem daquilo que ele fala de positivo. Então, de novo, para ele, a parte mais inteligente que ele faz é encontrar um inimigo comum que já existe, que todo mundo já odeia, que já está sendo oprimido, e bater nisso num volume que ninguém bate. Esse cara estava postando 18 vezes por dia. Ele tem 40 mil pessoas diariamente fazendo cortes dele. Então é óbvio que ele vai ganhar o jogo do conteúdo. É óbvio que ele vai chamar mais atenção que a Tabata, que o Boulos, pessoas, como eu posso dizer, políticos treinados, que falam de maneira bonitinha, cheirosinha, ele desestabiliza as pessoas na comunicação. E ele pega essa falta de estabilidade, essa quebra, e posta 35 conteúdos no dia mostrando isso. Mostrando que fulano não é preparado, que ciclano não é preparado, que essa pessoa também tem teto de vidro. Então ele controla não só a eleição, não só o conteúdo, mas o emocional dos outros através do conteúdo que ele posta. Agora, tem uma... Assim, eu conheci o Pablo, eu acho que era 2019. Foi a primeira vez que o Gary Vee veio no Brasil, foi um evento do Rafa Prado, né? E tava eu, Alfredo, Pyongyang. Cara, tinha mais umas 4 pessoas, assim, o próprio Rafa Prado. E chegou o Pablo. E a galera conversando, cara, tipo, ninguém sabia quem era o Pablo. Aí o Pablo chegou, qual que é o teu Instagram? Aí falou, qual que é o teu Instagram? Aí seguiu um por um. Aí todo mundo foi ver, cara, quem é esse maluco? Foi me seguir, né? Ele tinha 50 mil seguidores na época. E aí tu olhar assim, né? 2019 pra cá, o que esse cara fez, a maneira como ele entendeu como o algoritmo funciona, a maneira como ele hackeou esse jogo, e mesmo que saia uma nova liminar para bloquear os outros perfis dele, não, ele tem quantos perfis não deve ter publicando coisa do Pablo agora, nesse momento? Cara, exatamente. Como eu disse, hoje em dia ele tem 40 mil pessoas fazendo corte e postando conteúdo dele nas redes sociais. Deve sair em média, conteúdo com a cara dele no TikTok, Instagram e YouTube, em torno de 1 milhão de conteúdos mensais. Esse cara, ele é visto constantemente. E se você tira a conta dele, é até pior. Porque você reforça a narrativa dele. É melhor que você deixe ele ter a conta dele, e ele continue falando as besteiras que ele fala, do que você tirar. Porque se você tira, você reforça a comunidade. E mais pessoas apoiam, e mais pessoas postam. E mais pessoas querem se envolver. Então, assim, ele criou uma arapuca para as pessoas. Que se elas se movimentam, se elas tentam censurar ele, ele ganha mais poder. E se elas não censuram ele, ele também ganha mais poder, porque ele fala o que ele quer. Agora, tem uma coisa que o Pablo usa, né, que eu já vi ele falando, já vi o Marcos Paulo falando, que é análise de dados, né, Léo? E para quem é empreendedor e quer ter mais dados sobre vendas, quer controlar melhor a sua operação, tem um presente para a galera, né? Tem sim. Qual é? Um acesso para o CRM, que é o Pipe Drive, né? Você vai ter um acesso gratuito durante 30 dias. Pelo nosso link, vai aparecer aqui o QR Code na tela, se você tiver pelo YouTube, se você tiver pelo Spotify, vai estar lá na descrição. Você consegue usar gratuitamente por 30 dias para ajudar a gerenciar melhor, né, a sua operação de vendas, principalmente se você estiver expandindo sua equipe de vendas, né? Vai ser essencial para você, porque não está no caderninho é coisa do passado, não dá mais. Tem um convite importante para fazer para você. Se você tem um desafio e gostaria de aumentar suas vendas, ter mais previsibilidade, ter uma equipe comercial que bate meta todos os meses, eu vou realizar um treinamento 100% gratuito, terça-feira às 19 horas. Nele eu vou te mostrar como é que você monta processo, como é que você desenha estratégia, como é que você recruta e como é que você aumenta a maturidade da tua operação comercial, por consequência, colocando mais dinheiro no bolso, com mais taxa de conversão e mais lucratividade. Aqui na descrição desse episódio tem um link para você se inscrever. Se você estiver assistindo isso, vai aparecer um QR Code. Esse QR Code, eu estou te esperando terça-feira, 19 horas, pra gente revolucionar a sua operação comercial. E, Léo, cara, qual que é a tua leitura da sessão do Pablo, olhando pela perspectiva de marketing, assim, até mesmo para quem está empreendendo, o que eu consigo levar para o meu dia a dia? Cara, eu percebo não só o momento de agora, mas toda a trajetória, né? Particularmente eu acompanho ele mais pela questão da visão de marketing do que necessariamente pelo conteúdo que ele gera. Mas ele usa alguns elementos que tanto atraem muito quanto geram muita retenção muitas vezes. Por exemplo, ele demonstra coisas no Stories constantemente que geram um certo desejo para a maioria das pessoas, da audiência que está ali passando pelo Instagram dele, né? Então ele usa muito bem o Stories em relação a isso.
Segundo, ele conta uma história. Se você perceber, ele não fica se gravando, né? Na verdade, é sempre alguém gravando ele. É como se fosse uma pessoa, Um filme. um personagem de um filme. É como se você estivesse seguindo ele e vendo o que está acontecendo ali na vida dele. Então, você é uma câmera externa e você está acessando aquela câmera externa e você está vendo o que está acontecendo na vida dele ali. E esse é um padrão que eu percebi que a maioria dos perfis de Instagram aqui do Brasil que tem alto engajamento seguem. Eles têm essa visão de você acompanhar a vida da outra pessoa e realmente conta uma história que tem uma conexão. Não são stories quebrados, que você começa uma coisa, muda para outra, começa uma coisa, muda para outra, sem uma certa conexão, né? Então, muitas vezes ele tem conexão entre os stories. Aí, se eu for olhar para o feed, a maior parte do conteúdo dele são conteúdos que geram opinião. Conteúdo de criança. Você vê ali que, cara, ou você tá a favor ou você tá contra. Você tem uma opinião sobre aquilo e você tem desejo de expressar essa opinião. Só que a partir do momento que você vai lá, comenta ou curte ou compartilha, você aumenta a entrega do perfil dele. Justamente o ponto que eu acho que ele tem mais forte é essa questão de puxar posts que geram opinião. Muitas vezes eu vejo que muitas pessoas ficam com receio de publicar coisas que geram opiniões a favor ou contra na rede social, porque geram um certo comentário que gera um impacto na pessoa que está lendo. Cara, muito interessante você falar isso, porque início para metade desse ano, muitos dos meus clientes, eles têm medo de se posicionar, medo de falar aquilo que eles pensam. Eu sempre levantei a bandeira que falar o que você pensa é a melhor maneira de você gerar uma comunidade, gerar interesse, as pessoas quererem comprar de você, tendo em vista que hoje em dia no mercado de inbound existem várias pessoas vendendo as mesmas soluções e o diferencial precisa ser quem está vendendo muitas vezes. Então eu falei assim, cara, eu vou começar a falar o que eu penso a ponto de eu ser cancelado e vou ver meu resultado de vendas. E aí teve um post específico, nesse dia eu estava doente, e quando eu estou doente sem nada para fazer, minha cabeça começa a enlouquecer. Eu falei assim, show, deixa eu pegar uma opinião que eu tenho em cima de uma situação que está acontecendo. Eu estava vendo que o Pablo Marçal estava fazendo um trabalho no Rio Grande do Sul muito grande e que, na minha visão, o governo, tanto federal e afins, não estava se posicionando como uma liderança. Podia estar dando apoio financeiro, mas não estava lá, na água, ajudando as pessoas, que é uma coisa muito importante quando a gente fala em liderança. Por exemplo, antigamente, quando tinha uma guerra, a pessoa que estava na frente era o rei. Era o rei que estava dentro do campo de batalha. Ele não deixava o seu povo sozinho, como hoje em dia a gente tem. E aí eu fiz um post estático, comentando, cara, eu nunca achei que o Pablo Marçal ia se posicionar mais como liderança que o nosso presidente. Falei isso, ponto. Naquele dia, eu perdi 1.200 seguidores. Só que, na mesma semana, eu bati recorde de leads. E eu vendi R$200 mil a mais do que eu vendi em média semanalmente. Você está querendo me dizer que quem é de esquerda não é um bom lead? Tô falando que esquerdista não compra. Exatamente. Esquerdista normalmente não tem dinheiro. Mas não é nem esse meu ponto. Esquerdista não tem dinheiro, né? Acho que é uma questão de mentalidade, mas aí tem que ver com o Marçal para liberar o código a eles. Você sabe que eu fui palestrar em Manaus, foi semana passada, né? E aí eu chamei um Uber, né? Aham. E, cara, chegou um maluco pra me buscar. Aí ele, tudo bom? Aí ele diz assim, né? Beleza, fui. Mano, primeira rua que ele já virou cortando, quase bateu. Eu falei, pô, mas que maluco, mano. Aí daqui a pouco o cara xingou. Aí eu distraído, lendo o Kindle e tal. Daqui a pouco ele virou outro, meu irmão. Quase acertou um motoqueiro. A gente chegou tava indo pra academia. Ele chegou na academia, eu saltei. Eu falei, você sabe em que rua a gente tá? Ou até mesmo pra voltar? Como é que era o nome do hotel? Aí ele, eu não entendo. Eu falei, caraca, meu irmão. Aí eu não tinha entendido, né? Eu saí pra jantar com um cliente que tinha me contratado pra palestra. Aí ele falou, cara, Manaus foi invadida pelos venezuelanos. Tem venezuelano pra tudo que é lado, né? E eles dirigem muito mal e não gostam de trabalhar. Aí eu tava falando assim, caraca, mano, como assim não gostam de trabalhar? Não, cara, eles são acostumados ao governo fazer tudo por eles, né? Só que o governo quebrou, não tem mais comida, não tem mais dinheiro, não tem mais nada, aí os caras estão fugindo da Venezuela. Só que você vê que, às vezes você acha que esse pensamento socialista, comunista e tal, é o governo, né, só se dando bem, mas
e ferrando o povo por falta de dinheiro. Mas ele não ferra o povo só por falta de dinheiro. Ele ferra o povo por mentalidade também, porque ele treina a galera para não querer se desenvolver e não querer trabalhar. Cara, eu não gosto... E já que a gente vai chegar nesse ponto, eu vou abrir meu coração. Eu não gosto... Você é a favor da candidatura de Maduro? Não, cara, o que acontece? Acho que tem uma frase que eu gosto muito, é que toda criança que não é de esquerda é psicopata e todo adulto que é de esquerda é burro. Essa é a minha visão de vida, entendeu? E aí, qual é a grande situação para mim? Tem 2 pontos que, assim, me matam. Na União Soviética, quando começou a União Soviética, o que eles fizeram? Eles pegaram mais de 30 mil grandes fazendeiros da região, jogaram eles ou para a Sibéria ou mataram essas pessoas. E aí o que acontece? O argumento deles é que esses caras são os opressores que estão acabando com a sociedade soviética e o povo, o trabalhador, não consegue se alimentar por causa deles. O que aconteceu? Esses fazendeiros, essas pessoas que faziam acúmulo de capital, para a partir desse acúmulo de capital distribuir os seus produtos, eles eram os únicos que entendiam como fazer a produção de produtos rurais. E o que aconteceu? Começou a cair a produção de produtos rurais e as pessoas começaram a passar fome. E o pior disso foi que existia, e isso é muito bem documentado, tinha um cartaz dentro da União Soviética que estava escrito assim: não é legal comer os seus filhos. Em algumas partes as pessoas passavam tanta fome que reconheciam o canibalismo, mas enfim, nem esse é o ponto que eu quero chegar. O ponto para mim é um ponto de mentalidade mesmo. Por quê? Uma das piores ideias que o socialismo traz é a ideia de igualdade. Porque eles colocam igualdade no resultado sem ter o trabalho pelo resultado. Você tem que ganhar a mesma coisa do que eu. Quanto você produz não importa. O venezuelano, quanto ele está produzindo, se ele está sendo bom Uber ou se ele não está sendo bom Uber, segundo a visão da Venezuela, tem que ganhar a mesma coisa. Aí tu chega em Cuba, lá, taxista ganha mais do que médico. Então, assim, é por isso que eu não gosto dessa visão de mundo. Nada contra taxista, mas... E tem cara, tem uma série na Netflix que eu adoro, que é Como Se Tornar um Ditador. Não sei se vocês já viram. Maravilhosa. E aí tem um ditador que, se não me engano, é da Nigéria. Se não for da Nigéria, é de algum país africano. Ele começou, assim que ele tomou o poder, ele começou uma campanha dizendo que a falta de dinheiro, a falta de recursos era por conta dos imigrantes, né? E aí ele fez uma lei expulsando todos os asiáticos da Nigéria e tomando, exatamente igual você achar que pode ser sério. E tomando os comércios e os negócios dos asiáticos e dando para nigerianos, né? Aí expulsou toda a galera que movimentava a economia e botou um nigeriano para tomar conta. O que aconteceu? Fez um processo inflacionário absurdo, porque os caras não trabalhavam, não produziam, não sabiam fazer, quebraram todas as empresas e não tinha nem comida e nem serviço e nem nada, porque os caras que estavam fazendo o negócio acontecer tinham sido expulsos. E ele tem sempre essa visão de tentar achar um responsável pelo não sucesso das pessoas e dizer que a culpa é dessa classe, dessas pessoas ou dos empresários, né? E por isso que as pessoas não são felizes. Não, e é interessante que as pessoas podem achar que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas isso tem tudo a ver com o ponto de conversa do Pablo Marçal, porque assim como o Pablo, assim como a Tabata, assim como o Bolso, todo mundo encontra um inimigo e bate em cima desse inimigo sem parar. Vamos para os blocos, né? Então, cara, destruir a credibilidade do adversário. Que estratégia é essa e o que ele fez? E até, Léo, se você quiser começar introduzindo, como é que o Marçal destruiu a credibilidade dos seus adversários? Então, se você parar para ver, quando ele vai nos debates, ele vai em outros pontos, geralmente todos eles usam um padrão de comunicação que usa dados, né, de pesquisas, números de coisas que eles vão fazer, faz promessas, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou entregar isso, vou entregar aquilo. Eles fazem muitas promessas, né? O Pablo, ele faz uma estratégia diferente. Na verdade, toda vez que ele tem a oportunidade de falar, ele até fala algumas coisas que ele vai fazer, mas a maior parte do tempo ele está puxando de forma negativa a imagem dos demais, que estão em volta ali, falando, fulano fez aquilo de errado, fez isso. Ele fala aquilo naquele momento, parece uma coisa de maluco, mas aquilo vira um corte, né? E, na verdade, viram vários cortes, porque ele expressa com uma emoção, ele tem uma entonação diferente, ele varia a entonação de forma proposital. Dá pra ver que ele muda naquela hora, né? Ele muda a entonação, ele faz gestos corporais, ele faz todo um arcabouço, digamos assim, diferente dos demais que estão fazendo promessas, falando de forma culta, né, de uma linguagem muito alinhada
ele já tá ali. E, inclusive, em todo momento, em alguns debates, o pessoal ficava falando assim, não, você tá muito estressado, você tá muito nervoso. Não, na verdade, ele não estava nem nervoso nem estressado. Na verdade, ele queria gerar cortes. Ele queria gerar esse sentimento no público, de estresse, no final das contas, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, ele fez algumas coisas como essa ponta de corte, ele tentou transmitir alguns pedaços, fazer algumas lives, só que aí em alguns momentos bloquearam, né? Porque ele não poderia fazer essas lives ali, mas ele, em alguns momentos, ele conseguiu. Só que a questão toda é que, cara, todo dia sai muito corte, tanto no perfil dele quanto outros perfis, desses momentos que ele tá falando. E que muitas vezes está gerando uma percepção negativa dos demais candidatos, né? E aí você fica intrigado, caraca, tá gerando percepção negativa. E um outro ponto é que mesmo as entrevistas em que ele, em tese, teria ali uma perda naquele debate, o corte é modificado e ele ganha. E ele posta tantos cortes com tantas contas que as pessoas esquecem que aconteceu. Cara, mas eu vou te falar, velho, tem uma parada que ele tá fazendo no Twitter. Você já viu os vídeos que ele tá postando no Twitter? Não, eu não parei pra assistir. Caraca, mano, é muito pesado, velho. É muito pesado. É ele, uma parada hiper bem produzida e com atores. Só que sempre é uma sketch com uma metáfora no meio. Saca? Teve um que ele no restaurante, aí o cara fala assim... Cara, nós estamos aqui com um cliente. Ah, isso eu já Ele vi. recebeu tudo errado. Aí ele vai, tipo, sacaneando. Cada coisa errada é um candidato diferente. Né? O Boulos estava com açúcar. Ele não come açúcar. Cara, mas assim, a piada, tipo, parece um Porta dos Fundos do início do Porta, que você fala assim, cara, mano, não acredito que eles estão brincando com isso. Né? Não, eu acho muito interessante que ele cria títulos de ofensa que você fala, pô, não é possível que esse cara tá zoando, chamando outro de comedor de açúcar. Parece duas crianças de quinta série brigando. Você é mau comedor de açúcar, sua mãe, não sei, sabe? Então, assim, o que eu acho muito inteligente que ele faz em questão de retirada de credibilidade, só que ele faz basicamente o que está no manual dele, né? Que o manual, na verdade, de quase todo empresário e produtor de conteúdo, que é o 48 Leis do Poder, que é destruir a credibilidade da outra pessoa. Gente, quando a pessoa entra num debate... Primeiro, ninguém vê debate hoje em dia. As pessoas só estão entrando no debate para ver o Pablo Marçal mitar. A verdade é essa. Ninguém quer entrar no debate... O que eu reparei, mano? Eu tava... Não sei que eu tava... Acho que eu tava na farmácia, sei lá. Eu tava com uma fila, alguma coisa assim. Pensei, cara... Pô, será que o Marçal vai ganhar a eleição? Então, eu pensei assim, mano... Quem é o candidato do Rio de Janeiro? Não tem noção. Eu só sei que... Eu só sei do Eduardo Paes, mas ninguém. Caraca, mano. Tipo assim, ofuscou, parece campanha pra presidência da República. Tá o Brasil inteiro acompanhando só a eleição de São Paulo. Exatamente. Não, e ele trouxe um interesse pra política, porque o que é inteligente dele? Ele trata a política pelo que ela realmente é. Que é um teatro. É uma palhaçada. É tipo, olha... É palhaçada, gente? Então eu vou tratar isso como palhaçada. Vou fazer o que vocês querem. As pessoas querem assistir palhaçada, eu vou fazer palhaçada. É a palhaçada que vai viralizar e vai tirar a credibilidade desse palhaço do Boulos, do fulano de tal, do ciclano de tal? É isso que eu vou fazer. Então, o que ele faz, que eu acho genial, é que ele entrega o que as pessoas querem. Ele vai lá e fala, não, eu vou botar aqui um teleférico em São Paulo. Que teleférico, Marçal? Teleférico. Não, tipo, ninguém se importa com as propostas dele. Ninguém quer ver um debate, mas todo mundo quer ver o corte do debate. Todo mundo quer ver ele chamar o outro disso ou daquilo. Todo mundo quer ver a novela mexicana que ele conseguiu criar. E, sendo bem sincero, se eu for perguntar pra você... As tretas. As tretas. Quem é o senador do Rio de Janeiro? Eu não sei. Eu não lembro. Quem é o não sei. Quem é o governador de... Não sei. Mas eu sei o que está acontecendo na eleição de São Paulo para prefeito, que está mobilizando o Brasil inteiro. O Brasil inteiro está parando para assistir. E está assim, virando um cenário internacional. O mundo inteiro está falando da eleição de prefeito de São Paulo. E que um dos candidatos que está vindo mais forte foi censurado. Então ele conseguiu tudo que ele queria. É isso que as pessoas não entendem. Falam, o Pablo é maluco, o Pablo é doido, como que ele faz isso, como ele faz aquilo. Cara, mesmo se ele perder a eleição, o que esse cara vai vender depois para esse público? Eu acho que ele até prefere perder, porque se ele ganhar, ele vai ter muito trabalho para fazer. Eu acho que se ele ganhar a eleição, vai ser até ruim para ele. Ou não, porque ele vai estar na 20ª maior cidade do mundo como prefeito, a maior cidade da América Latina. Então, assim, no final das contas, ele cria um teatro
agredindo verbalmente outras pessoas, porque é o que as pessoas querem assistir, e ele ganha a atenção das pessoas e voto em relação a isso. Tanto é que agora ele está com 30% dos votos, e assim, eu não vou ficar assustado se ele vier com 45%, 42% no primeiro turno, porque ele está vindo com muita força. E você acha realmente que as pessoas que estão falando, eu vou votar no Ricardo Nunes, eu vou votar em fulano de tal, que está com 3%, na hora do vamos ver, vai votar nessas pessoas? Vai votar ou nele, ou no Boulos. Porque virou uma briga de antagônicos. A genialidade dele foi eliminar todos os outros candidatos. Por quê? Eleição de presidente do Brasil. Só tinham 2 candidatos, Lula e Bolsonaro. Poderes que são contra um ou outro. De novo, criação de 2 inimigos. Ele está fazendo a mesma coisa. Ele não está falando mais daquela... O que é Amaral? Eu esqueci o nome da menina. Tabata. Da Tabata Amaral. Ele está falando cada vez menos Ricardo Nunes. É só ele e Boulos. Ele e Boulos. Ele e Boulos. Que ele já sabe que esse é o segundo turno. Então ele começa a criar esse conflito entre o bem e o mal. E o Boulos faz a mesma coisa do outro lado. Agora tem um conceito, né, na narrativa e na estratégia que a galera de copywriter usa, chamado o inimigo comum, né? Quem é o inimigo comum do Marçal e como é que ele está usando essa estratégia na candidatura dele? Vou voltar. O que você acha que é o inimigo comum, na sua visão como empresário? Cara, eu acho que tem uma conspiração para acabar com os empresários no Brasil. É mais imposto, é um ambiente, cara, que a economia é travada, a taxa de juros explodindo. Faz muito mais sentido eu pegar todo o dinheiro que eu coloco na Growth, a gente mandar todo mundo embora, ficar só os sócios, pegar a nossa folha de pagamento e botar na Selic. Eu acho que rende mais do que a gente tem de lucratividade hoje, né? Sim, a gente tem uma lucratividade relevante, mas pega aí, cara. Mais ou menos esforço, né? Nosso custo mensal. Pega aí, 0 custo mensal esse mês. Pum. Boto lá 3 milhões na Selic. Porra, com o rendimento atual, cara, não vou ter dor de cabeça, não tô correndo risco, não tenho risco de ser cancelado, mesmo fazendo tudo certinho. Vem lá o nosso taxei, né? Taxade. E inventar um imposto novo. Não sei se você sabe, mas passou da curva, né? Sim. Que vale a pena continuar investindo e que é melhor você não fazer nada, porque o nível de imposto está mais alto, né? Tem um nome disso, o Guedes já explicou. Então, para mim, esse curva de Bell, isso aí. Passamos da curva de Bell. Né? Então, assim, é melhor você botar dinheiro na Selic do que você empreender. Mas quem você acha que ele está colocando como o inimigo principal e aquilo que ele se posiciona contra? O sistema. O sistema que quer manter essa mediocridade no poder. Faz sentido. Eu acho muito interessante que, diferente da maioria, isso para mim foi uma coisa que eu respeitei muito ele. Ele foi o primeiro cara da direita a atacar o Bolsonaro. Ele foi o primeiro cara da direita que o Bolsonaro não apoiou, ao invés dele ficar puxando o saco, ele falou assim, cara, mas a gente tem que esquecer do Bolsonaro. E, querendo ou não, no Brasil, hoje em dia, infelizmente, a direita ficou muito dependente da imagem do nosso ex-presidente. Eu acho que essa renovação que ele está trazendo, independente de eu gostar ou não gostar dele, acaba trazendo novos ares. Então, assim, no final das contas, o que eu estou achando interessante é que ele está querendo fazer é substituir o símbolo. Na minha visão, o que ele quer fazer? Ele quer virar prefeito de São Paulo, passar 2 anos, ficar muito forte, muito famoso, fazendo um jogo de rede social muito forte e vir para presidente em 2026. E se ele é prefeito de São Paulo, ele vai virar presidente. Porque São Paulo é a dona do Brasil. É onde está o capital. Tudo bem. Digamos que o Lula foi eleito principalmente por causa do Nordeste. Talvez sim, talvez seja verdade. Mas as pessoas estão no celular. O Lula não está no celular. A Tabata não está no celular. O Bolsonaro estava no celular por causa dos filhos dele. Mas o Marçal, todo mês está saindo 1 milhão de conteúdos. Na conta dele está saindo pelo menos 600 conteúdos. Esse cara vai dominar o Brasil desse jeito. Só dominando a cabeça das pessoas. Se eu for fazer o cálculo de impressões que ele tem diárias, passa de 20 milhões de impressões. Esse cara alcança pelo menos, juntando todas as redes sociais, mais de 1 bilhão de impressões. Ou seja, o Brasil inteiro vê ele pelo menos 5 vezes. Tem como esse cara não ganhar? Não faz sentido esse cara não ganhar. Não faz sentido ele não virar presidente do Brasil depois disso. A não ser que
travem ele em questão judiciária. Porém, ele está usando isso de forma positiva na sua narrativa. De tipo, olha, eu estou largando tudo. Eu sou um empresário, benfeitor, bilionário que está enfrentando o sistema porque o sistema é incompetente. E toda vez que o sistema trava, ele ganha mais força. Trava, ele ganha mais força. Trava, ele ganha mais força. Cara, esse cara vai dominar o Brasil. Não tem o que falar. É um pouco do que o Trump acabou fazendo nos Estados Unidos, né? E o Bloomberg fez em Nova York, né? Exatamente. Só que diferente do Trump, ele tem menos teto de vidro. O Trump acabou de ser condenado e mesmo assim vai ser eleito. Cara, teve um corte que eu gostei muito, cara, que é como é o nome daquele colunista da Globo News? Ele vira pro Pablo e fala assim, Pablo, mas e sua proximidade com o Renato Cariani? Não vê esse corte, não? Não vi isso. Aí ele fala, porque ele tá sendo acusado de envolvimento com o tráfico de drogas, né? Aí ele falou, bom, se esse país fosse sério, o presidente não era um ex-condenado, né? Ele não perde uma, Aí o cara, não, mas eu tô falando de uma facção criminosa. Ele falou, exatamente, PT é uma facção criminosa. Com vários indiciados. Cara, é engraçado ele ver a revolta. E, cara, e tem uma parada, assim, né? Uma coisa que eu falo nas minhas palestras é que a cada 3 anos eu estudo algo novo. Então, há 4 anos atrás eu comecei a estudar jiu-jitsu, né? Não tô dizendo que eu sou bom, tá? Tô dizendo que eu estudo algo novo. Então, eu fui lá, humildade, apanhei, lá. Acho que tá na hora de você desafiar alguém. Passou 3 anos, dá ideia aí, quem? Passou 3 anos eu comecei a estudar programação neurolinguística, né? Que nada mais é sobre a maneira como você se comunica, né? Tanto pra dentro quanto pra fora. O Pablo, mano, ele é um mestre e ele não usa a palavra PNL, ele não usa programação neurolinguística. Ele usa pra caramba, mas ele não fala que ele tá usando, né? E, cara, ele usa o debate para desestruturar todos os candidatos emocionalmente, saca? E ele vai no ponto fraco de cada um e entra na cabeça do cara e ninguém mais quer ir no debate. Como é que vai ser o debate da Globo? Vai ser ele sozinho? Que ele bate na pessoa. Assim, até o Datena, que é um comunicador de anos. Fica perdido. Fica perdido. E ele não ataca o Datena. Pelo contrário, ele fala, não, Datena, te admiro muito. Baita trabalho, Datena. Pô, esse cara tá falando mal de todo mundo, vai falar mal de mim. Ele não entende. Ele não sabe o que vai acontecer. Então, assim, ele pega todo mundo de calça curta. E, assim, o que eu fico muito impressionado, e isso, parabéns pro time dele de marketing que tá ao redor. A preparação desse cara. Ele já chega... Tudo bem, ele tem uma habilidade de ler a pessoa, de improvisar no momento, mas ele já chega muito preparado. Eu vou falar isso de fulano, isso de ciclano, essa pessoa, eu vou fazer do nariz para Vou passar a pergunta para o Rolos, caraca. Entendeu? E aí, então, tipo assim, a internet no dia seguinte só falava disso. Exatamente. E ninguém, de novo, aí vinha um pseudo-intelectual, entrava no YouTube e falou, mas não, o Pablo Marçal ele não apresentou nenhuma proposta. Ninguém assiste o intelectual. E daí, cara, você tá com 10 views. Ninguém quer saber, cara. Infelizmente, a gente tem que entender o que o nosso cliente quer. A gente não tem que julgar o que o nosso cliente quer. A gente tem que entender o que ele quer. As pessoas querem emoções, as pessoas querem imitada, ele vai entregar emoção imitada. Se as pessoas quisessem proposta, ele estaria entregando proposta. Então, por isso que não dá para competir com esse cara. Não dá. Ele sabe o que as pessoas querem, ele sabe programar neurolinguisticamente as pessoas e sabe desestabilizar o emocional dos seus concorrentes. Não tem competição. Cara, construção de comunidade, né? Criação de uma divisão entre a sua base de apoios e os outros para solidificar seu grupo. Conta um pouco dessa estratégia, cara, e também, né, até a origem dela, né, que foi o Andrew Tate, que eu já vi alguns materiais seus explicando a estratégia do Andrew Tate, que o Pablo se apropriou muito bem dela e tem gente que acha que é dele, mas hoje ele executou melhor que o Andrew Tate, né? Cara, então, o que o Pablo faz muito inteligente? Vamos analisar em 2 níveis. Antes, quem é o Andrew Tate? Andrew Tate é um empresário americano e inglês que vive na Romênia. E o que ele basicamente criou foi uma escola no qual ele ensinava aos jovens homens a sair da Matrix e ganhar dinheiro na internet. Só o que ele fazia que era muito inteligente. A forma mais simples das pessoas que seguiam ele ganhar dinheiro era tirar corte das entrevistas de podcast que ele falava verdadeiras atrocidades de forma proposital e vender o curso que ele tinha. Esse cara, em um ano, ele faturou mais de $300 milhões fazendo isso. Só fazendo esse processo. Ele tinha mais de 200 mil pessoas tirando cortes todos os dias dele, postando no TikTok,
Instagram e YouTube. TikTok, Instagram e YouTube, tendo alunos que ganhavam mais de $50 mil por mês. Beleza. Aconteceu algumas coisas com esse cara, que tiraram a força dele, e o time do Marçal olhou para fora e viu, isso daqui está funcionando muito bem. Eu vou mapear e eu vou utilizar aqui dentro. Então, qual era a estratégia que o Andrew Tate fazia e o que o Pablo Marçal pegou para aplicar dentro da empresa dele? Primeiro, ele percebia que os cortes que mais funcionavam, que mais viralizavam, era quando a pessoa falava uma crença muito forte, ela dava uma opinião muito forte. Então, o Pablo Marçal, que já era um personagem polêmico, falou, daqui para frente eu só vou dar opinião. Eu vou fazer palhaçada, eu vou falar, falo como. Ele só ia postar aquilo que era polêmico. Mas como que ele garantia que essa postagem iria acontecer? Ele fazia suas palestras polêmicas, fez um grupo de Discord com mais de 40 mil editores, no qual ele remunerava esses editores pelo resultado dos cortes que eles geravam nas contas fakes, conta de fã, que esses editores geravam, e ele ensinava as pessoas a fazer corte. Eu sei porque eu estou dentro lá do Discord dele. Ele ensinava qual tipo de corte pegar, qual comunicação que mais funcionava e assim sucessivamente. Essas pessoas começaram a postar, 40 mil pessoas postando por dia, e ele começou a ter os dados de quais eram os cortes que mais funcionavam, quais assuntos que mais funcionavam, e fez um retroativo em cima disso. Então ele pegou, olha, essas comunicações mais funcionam, eu vou falar em cima disso. E ele preparou isso um ano antes de começar a eleição. Ele está fazendo isso há mais de um ano, preparando a imagem dele, crescendo desde o ano passado. Então, ele tem uma base de dados de milhões de conteúdos que viralizaram, que ele sabe exatamente qual assunto que ele falou, como que ele se portou, como ele estava vestido ali, e ele pegou todos esses dados, pelo que eu acredito, e mapeou para a eleição dele. Porque a partir dali ele já sabia o que as pessoas mais consumiam quando ele falava e se posicionava. Então foi basicamente essa estratégia dele. Uma estratégia de vou falar crenças fortes, vou ser polêmico, vou viralizar, vou pegar o que mais funcionou e eu vou adaptar para minha eleição em 2024. E aí? Dá pra gente fazer essa estratégia pro Thiago Reis? Cara, é o que eu tô tentando fazer. Eu tô montando um time para isso. Por sinal, eu quero fazer para mim também. Mas o grande ponto, Thiago... Porque assim, eu entendo, cara, que tem um negócio que é a inércia, né? Tipo, é você começar a fazer o negócio girar. E aí eu sei que depois que pegou tração, esse negócio deve se retroalimentar sozinho, se sustentar sozinho com baixo esforço. Mas o difícil é tirar do chão, né? Mas qual é a grande questão? Tem que ter um estômago muito grande. Várias outras pessoas tentaram fazer isso e não deram certo. Sério? Várias outras pessoas. Eu conheço muita gente que tentou fazer isso e não deu muito certo. Tem que falar merda. Ele tem que falar o que as pessoas querem consumir. Infelizmente, o povão que vai viralizar o seu conteúdo não quer o Kanban Prospect falando de toda a estratégia de vendas como você fala. O seu problema para essa estratégia funcionar é que você é técnico e inteligente. E para fazer isso, para fazer essa estratégia, você corre um risco muito grande. O Pablo perdeu a conta dele, o Andrew Tate foi preso 2 vezes. Eu sei que você não tem telhado de vidro porque você é meu amigo, eu te conheço de perto. Mas você vai passar por uma pressão mental seguindo essa estratégia que é muito grande. Irmão, eu já faço 2 terapias diferentes. Tem que precisar de umas Um 5. terapeuta para falar sobre minha relação com outro terapeuta. Cara, Então, mas eu acho que no caso do Pablo, ele tem um outro ponto que é muito importante, né? Os produtos dele são quase sem limite de escala, porque, tipo, você parar pra pensar nos lançamentos dele, nos períodos que ele lançou, muitas vezes ele construía personagens, né, reais, que eram, pô, a pessoa que trabalhava lá no McDonald's, a pessoa que trabalha no Uber, e levava pra uma narrativa, começava a gravar com aquela pessoa e tal, vou te ensinar uma profissão, vou te ensinar não sei o que, e a oferta dele é, vou transformar a vida da pessoa que trabalha no McDonald's. que nem eu acabei de transformar. Que nem eu acabei de transformar, exatamente. Então, assim, além dele trazer muita audiência, ele oferta um produto que é a solução para essa audiência. Então, existem esses dois pontos. Que eu acho que é um ponto que, assim, olhando para o que a gente vende hoje, desencaixa um pouco. Porque a gente tem uma proposta um pouco mais complexa. Quer ver? Um exemplo claro. Essa semana eu parei para ouvir algumas ligações de alguns nichos diferentes. Aí eu ouvi um cara de uma empresa de software. Eu analiso o bounce, falam vários termos técnicos. Analiso o bounce do meu e-mail,
analiso a minha taxa de conversão, analiso... legal, beleza. E aí ele falou do modelo de venda dele, fazia prospecção, etc. Eu falei, show, fala uma linguagem muito próxima da gente. E aí eu fui ouvir uma outra ligação, de um outro nicho. Aí o cara falou, pô, não, lá no formulário tinha um negócio escrito B2B. Rapaz, eu não sabia o que era isso não, mas aí eu queria falar com vocês, aí eu marquei lá. Não sabia o que era o B2B. Aí a menina perguntou assim, então, mas qual é a sua questão com a sua empresa e tal, não sei o quê. Então, lá no formulário não tinha escrito a palavra dono, eu sou o dono. Aí como não tinha, eu botei coordenador. Tinha CEO lá e ele colocou esse coordenador. Ele colocou coordenador, porque ele não identificava que CEO era o dono, provavelmente o dono da empresa, né? Então, o que eu tô falando é que existem níveis de consciência tão diferentes até cansativo. que a gente não se atenta. Por exemplo, essa questão de a opção do dono e a opção do CEO, né? Que é uma coisa que eu não tinha me atentado, mas que quando eu ouvi essa ligação, eu falei, caraca. Então, Mas será que esse cliente vai ter resultado? Então, é aí que tá o ponto. Quando passa pelo nosso processo de vendas como um todo, né? E chega lá no final, o que eu vi é que esse cara desse nicho específico, muito provavelmente ele não compra. Então vale Porque a conversa tá tão complexa para ele que ele acha que ele tem que ir lá pra escola, tem que fazer outra coisa para comprar. Entendeu? Sim. Mesmo o nosso produto mais de entrada, né? Entendi. Ainda tá muito à frente do que esse cara... É por isso que eu falo, a comunicação é um imã. Eu falo com quem eu quero atrair. Se eu quero falar de forma mais técnica, por mais que talvez não vai ter tanta escala, eu vou atrair pessoas que são mais técnicas. Claro, a gente tem que adicionar alguns cases, algumas questões que fazem essa comunicação viralizar. Porém, eu já vi alguém que vende algo similar a vocês utilizar essa estratégia. Só que ele vai para um nível de polêmica, porque ele é um personagem polêmico. Eu acho que é um ponto importante a gente entrar aqui, para falar a verdade. Que ele consegue viralizar bem, que é o Andy Elliott, que é um gringo, ele é treinador de vendas, principalmente para vendas de carro. E assim, a empresa dele que mais cresce de vendas nos Estados Unidos nesse momento, e os posts dele que viralizam cara, para mim, vendedor, todo mundo da minha empresa que entra tem 3 meses para ficar definido. Se não ficar definido, eu demito. A primeira coisa que ele faz, quando ele está fazendo um treinamento, a pessoa sobe num palco e ele fala, tira a camisa. Aí esse post viraliza, claro. Mas, de novo, tá ligado com o sistema de crenças. Então, eu tô personal, reposição hormonal, molecular. Já apliquei até no olho. Ficar trincado. Trancado já tô, fala. Trancado já tô, ficar trincado. A gente vai adotar essa estratégia aqui. Mandar o Luquinhas tirar a camisa. Aí vai ser complicado. Coitado do Luquinhas, coitado. Mas assim, o que eu acho interessante, que eu acho que é legal de abordar, é que para a pessoa crescer na rede social, tem duas características que eu percebo muito, mas principalmente uma, que é ser um personagem interessante, que eu estava conversando muito com você. Normalmente, para a pessoa comprar de você, ou ela quer a sua solução, ou ela quer ser você. Então, para eu criar um personagem interessante, se eu for olhar para o Thiago Finch, para o Pablo Marçal, para o Ítalo Marcilli, para o Alfredo, para o Thiago, para várias pessoas, ou essa pessoa tem uma característica imagética de imagem que é muito diferenciada, ou ela tem uma forma de agir e falar que é muito diferenciada, ou, por último, ela tem um conjunto de resultados que ela gerou que é muito diferenciado. Qual o grande problema? O problema é que se você só tem... Se o seu diferencial é resultado, se em algum momento da sua vida você quiser reposicionar a sua empresa, você vai ter muita dificuldade. Por isso que tem um diferencial de imagem. Quando eu falo diferencial, não é simplesmente se vestir melhor, é se vestir de uma maneira única. É estar num local único, que os seus concorrentes não estão. E falar suas crenças acabam sendo mais importantes por longo prazo. Porque se as pessoas te seguem pelo que você é e não pelo que você vende, você consegue vender qualquer produto para essas pessoas. E quando eu paro para analisar, o Pablo Marçal tem essa característica. As pessoas seguem pelo Pablo. Você pergunta, Pablo, o que você vende? Ele vende tudo. Você perguntar para o Andrew Tate, o que você vende? Cara, eu vendo tirar jovem da Matrix. O que você quer dizer? Irmão, te ensino a ficar rico. Mas como que você faz isso? Não importa. Tô de Bugatti, irmão. Pô, tô aqui com a Lamborghini. Você quer saber realmente como eu faço isso? Não, vou comprar. Então, por isso que, no final das contas, tangibilizou. Para gerar escala, eu tenho que tangibilizar aquilo em símbolos ou crenças. Ou símbolo de vou estar de Rolex, vou estar de carrão. Ou pode ser o contrário, como é o caso do Alex Hormuz. Eu posso estar vestido aqui, que não um mulambo,
mas toda vez que eu abro a boca, eu falo uma coisa genial. Isso é uma quebra de padrão, porque você não espera que a pessoa vai fazer isso. E isso torna ele um personagem interessante. Então, tornar um personagem interessante é entregar o contrário da pessoa, o contrário do que a pessoa espera quando ela te vê. Se eu consigo fazer isso, eu consigo escalar independente do produto que eu vendo. Dicas finais. Estratégia de marketing adotando o que o Pablo Marçal está fazendo, Léo. Inclusive, você que chegou até aqui, deixa eu te falar uma parada. Tá com dificuldade de vender? A gente vai fazer um treinamento gratuito com 5 aulas chamado Desafio Demanda Infinita. Nesse desafio eu vou te mostrar como é que você gera uma alta demanda de pessoas interessadas nos seus produtos e serviços e converte pelo menos 30%. O link para você guardar a sua vaga está aparecendo no QR Code. Se você está ouvindo ele assistindo pelo YouTube. Se você está ouvindo pelo Spotify, eu vou deixar um link na descrição do episódio. Clica lá, se inscreve. Em 5 aulas eu vou te mostrar como é que você revoluciona a sua capacidade de vender. Você já clicou na descrição do episódio? Marca no sininho para ser notificado, deixa a sua curtida, dá 5 estrelas, assim você faz esse conteúdo chegar em mais pessoas. Dica final, Léo. Simplificando, eu acho que para as pessoas que realmente utilizam o Instagram como um negócio, né, para criar conteúdo, é olhar para o seu Instagram e ver se realmente ele é interessante. Se realmente ele chama atenção, realmente gera algum tipo de desejo. Porque quando eu olho a maioria das empresas, né, como a gente lida com muitas empresas, eu costumo olhar o Instagram delas, a conta, para entender. E eu vejo que a maioria não está preocupada necessariamente com o tipo de conteúdo que está sendo postado ou se é algo relevante. Está muito mais preocupado em fazer uma propaganda. Sim. Né? Cara, não, olha, eu vou falar do meu produto, vou falar do meu serviço, vou falar da minha solução, o que ela faz, como ela faz. Só que a rede social, ela não é assim exatamente, né? O Instagram, por exemplo, ela não é uma... Aparece anúncio toda hora lá, inclusive as pessoas estão cada vez mais repulsivas a anúncio, né? Os pagos. E quando tem um conteúdo orgânico, as pessoas esperam ver coisas mais engraçadas, coisas diferentes, né? Que geram algum tipo de conexão, relacionamento. Entretenimento, né? Algum tipo de entretenimento, exato. E aí, quando você não conecta a sua marca de alguma forma com essa linguagem, você não tem um alcance, você não tem uma conexão com as pessoas, você não tem seguidor, né? E às vezes você até tem seguidor, mas você não tem engajamento desses seguidores, porque às vezes a pessoa te segue por um motivo e aí você vai lá e faz outra propaganda, e ela para de interagir aí com o seu perfil. Dica final, Davi. Dica final é: seja cancelado por algo que você acredita. Por que seja cancelado por algo que você acredita? Por um motivo muito simples. Todo empresário, quando começa a crescer muito rápido, o Thiago, o Léo já passaram por isso, eu estou passando por isso nesse momento, você começa a fazer duas coisas. Você começa a crescer o número de clientes, e muitos clientes às vezes estão desalinhados com você e com suas crianças e vão te dar muita dor de cabeça. E número 2, mas não menos importante, você começa a contratar pessoas que não necessariamente estão alinhadas com sua cultura, porque você precisa rampar o seu time com velocidade. A partir do momento que você fala o que você acredita e você é cancelado por isso, acontecem 3 coisas. Primeiro, a sua comunicação imã. Então, as pessoas que vão querer trabalhar com você são pessoas que pensam de forma similar. Além disso, você também vai perder aqueles clientes que já iam te dar calote no passar do tempo e que iam te dar dor de cabeça. Só que mais importante, você começa a atrair um tipo de cliente específico que pensa da forma que você pensa. Só que, para fazer isso, tem que ter coragem. Se você não tiver a coragem de falar aquilo que você pensa, e eu não estou falando necessariamente politicamente, eu não estou falando necessariamente fazer que nem o Pablo Marçal, eu estou falando assim, olha, você tem uma opinião para você que é importante do seu nicho. Uma opinião controversa que as pessoas pensam e falam. Não estou falando para você atacar uma pessoa, mas atacar uma ideia. E ao invés de você atacar essa ideia, você fala assim, não, eu não vou falar isso porque eu vou gerar desafetos com um fulano de tal. É por isso que esse fulano de tal tem mais resultado que você. Porque ele tem a coragem de falar o que pensa, e a partir do momento que você fala o que você pensa, você gera uma comunidade de pessoas que são viciadas naquilo que você tem para vender. Por exemplo, o mercado inteiro digital de conteúdo fala sobre criatividade. Eu falo que criatividade não é coisa de empresário, é coisa de artista. Que se você depende de criatividade, você não vai ter resultado. O mercado inteiro odeia que eu falo isso. Eu falo que arquétipo, para quem está começando, é coisa de gente burra. As pessoas falam, caramba, por que esse cara fala isso? Porque é uma crença minha, eu acredito nisso. E aí eu atraio as pessoas que se importam com o Pareto, com o resultado, que querem fazer acontecer, que tem uma visão de mundo similar à minha e que tem uma expectativa alinhada com aquilo que eu estou vendendo. Então, por isso que
A minha dica é, seja cancelado falando algo que você genuinamente acredita e não porque você quer ser polêmico. A partir do momento que você fizer isso, você vai perceber que não só o seu Instagram vai crescer, mas as suas vendas também. Boa. Para de vender e começa a ajudar. Para de focar em falar sobre o que você faz e começa a falar sobre o que o teu cliente está tentando fazer. Para mim, essa é a base de tudo que funciona. Chegou até aqui? Tira um print, tá ouvindo pelo Spotify, tira um print, joga no Instagram, coloca uma frase de algo importante que você pegou, marca O Davi Loubach. @Davilovec, Leonardo.alexandre.si. @GrowthMachineBR e @Thiago com TH Reis, tudo junto, sem ponto no meio. Todo mundo que fizer isso vai ganhar um presente direto na sua DM. Bora.